Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lá em casa as coisas eram bem diferentes da casa dos meus amigos. A minha mãe era uma mulher que, quando estava bem, cuidava da casa, de nós e de tudo mais o que era necessário. Porém, durante as suas crises, ela se transformava em uma outra pessoa. E nesses momentos, ela se trancava no quarto. E o seu maior medo era que o meu pai pudesse entrar ali. Ela então me chamava pelo vão da porta entreaberta e perguntava se o homem estava em casa. E se eu dissesse que sim, pronto, ela fechava a porta com a chave e não saía nem para comer. Sabe, eu era a única pessoa em que ela confiava durante essas horas difíceis. E o meu pai já estava acostumado com o comportamento dela. E por isso havia um outro quarto onde ele ficava até a crise ir embora. E para ele era tudo normal. Na verdade, ele fazia parecer tudo normal. E por mais que eu amasse a minha mãe, eu tinha medo. Porque à noite deixava ela mais perturbada, sabe? Ela gritava, xingava, batia na parede com força. E o seu desespero era tanto que ela destruía tudo o que estivesse ao seu alcance. E por isso, o meu pai decidiu deixar somente o essencial naquele quarto. Olha, não havia móveis, quadros, espelhos, nada. Nada além de uma cama onde ela dormia. Tudo para evitar que ela se machucasse. E o meu pai cuidava de tudo. Além de trabalhar, ele me levava para a escola, fazia o jantar, me ajudava até com as lições de casa. Ele assistia filmes e desenho comigo e ainda arranjava uma forma de fazer com que eu esquecesse um pouco do que estava acontecendo dentro daquele quarto. Olha, era nítido o peso que ele carregava, mas nunca falou com a própria boca. Bom, uma vez a minha avó materna e o meu tio apareceram em casa bem naquela temporada em que a mamãe não reconhecia ninguém e era muito agressiva. E a vovó, ao perceber o estado da minha mãe, pronto, ficou furiosa e confrontou o meu pai, alegando que a solução era internar a minha mãe num sanatório e que em casa não era ambiente para ela. E o papai não aceitou aquilo e deixou bem claro que se a minha mãe tinha chegado àquele ponto, era porque lá atrás, no passado, a vovó não cuidou dela como deveria. E jogou na sua cara, assim, sem rodeios, que ela não tinha sido uma boa mãe. E agora não era hora de se intrometer na vida da Lucimara. E salientou que em casa ela tinha amor, ela tinha cuidados e um marido que se importava, se preocupava. Iria fazer de tudo para cuidar dela até o fim. Olha, e o clima esquentou entre eles. E eu, pequena, sem entender muita coisa, fiquei ali sentada, tomando o meu achocolatado. E de repente, no meio da discussão, a porta do quarto da mamãe, que tinha um barulho ensurdecedor proposital, se abriu. E ela surgiu na cozinha, completamente lúcida, como se toda aquela confusão a tivesse puxado de volta. E com a voz firme, ela pediu para que a minha avó se retirasse da casa dela, porque ali dentro ninguém iria falar assim com o seu marido, porque o papai era um homem bom e ele cuidava de nós
com muito carinho. E o papai ficou até sem fôlego, sabe? Vendo a mamãe colocar palavras em cima de palavras com tanta sabedoria. E outra, ela não estava ali pela metade, e sim por inteira. E a minha avó e o meu tio, foram embora. E os meus pais se abraçaram. A mamãe me chamou para se juntar com eles. E quando eu me juntei, ela disse que nada e nem ninguém iria nos separar. E que a nossa família era uma bênção de Deus. Bom, enfim. E a nossa vida seguiu assim, em altos e baixos, como uma montanha-russa que nunca chegava ao fim. Nos dias bons, éramos a imagem perfeita da família feliz. A mamãe acordava cedo, fazia o café, colocava música no rádio e nós ríamos à toa. E sabe, eu contava as histórias bobas da escola e falava sobre os sonhos que tínhamos para o futuro. E nesses dias, o meu pai ficava até mais leve, sabe? Sem aquelas marcas de cansaço que pareciam nas temporadas difíceis. Olha, e quando eu entrei na adolescência, a escola se tornou um lugar complicado, viu? Eu fazia questão de manter a minha vida em casa, longe dos corredores da escola. Era como se fossem dois mundos que eu nunca poderia misturar. Mas um dia eu precisei levar algumas colegas para fazer um trabalho escolar lá em casa. E como que por azar, era um daqueles dias em que a minha mãe estava em crise. E ela se trancou no quarto, começou a gritar, dizendo coisas como se alguém tivesse tentando fazer algum mal a ela. E o papai tentou disfarçar, falando que a minha mãe fazia teatro e estava ensaiando uma peça. Mas aquilo, não colou. E ao invés de esquecerem o que viram, passaram para frente e espalharam. E no dia seguinte, a escola inteira me chamava de filha da mulher louca, que falava sozinha e se escondia no quarto. Olha, risadinhas, olhares e comentários maldosos me deixaram sem vontade nenhuma de ir à escola. E eu acabei me fechando, até que um dia a minha professora de português, que sempre foi a mais atenta do que os outros, percebeu que eu estava diferente e durante o intervalo ela me chamou para conversar. E pela primeira vez, depois de semanas guardando tudo para mim, eu desabei e contei tudo. E ela me ouviu sem interromper. E depois que eu terminei, ela me abraçou e disse que tudo iria ficar bem. E naquele mesmo dia, ela levou o caso para a diretora e chamaram as garotas que tinham começado tudo e tiveram uma conversa séria com elas. Olha, e de uma hora para outra, o tormento parou. Ninguém mais ousava fazer piadas e aquelas garotas que antes me atacavam começaram a me evitar e nunca mais falaram comigo. E quando o meu pai ficou sabendo de tudo o que eu tinha passado na escola, ele me chamou para conversar. Ele não era de chorar, sabe, na minha frente, mas naquele dia ele até chorou e me disse que eu não precisava esconder nada dele, que ele sempre seria o meu amigo e estaria ao meu lado, acontecesse o que acontecesse. E ele me pediu desculpas por não ter percebido antes a minha tristeza e prometeu que dali para frente ele ficaria atento. Olha, e ele ficou mesmo, viu? A gente passou a conversar mais. Ele fazia questão de perguntar como tinha sido o meu dia e aos poucos ele foi se tornando não só o meu pai,
mas também o meu confidente, o amigo em que eu podia confiar e me abrir, assim sem medo de ser julgada. E o meu pai, conforme eu fui ficando adulta, começou a dividir comigo histórias que eu nunca imaginei. Ele já tinha me contado em pedaços sobre a infância da minha mãe e quanto ela sofreu. E eu descobri que a mamãe era daquele jeito porque ela foi abusada pelo próprio pai. E para minha surpresa, a minha avó sabia de tudo, mas preferiu proteger o marido em vez de cuidar da filha. E vivia jogando a culpa na mamãe, como se o que tivesse acontecido fosse culpa e responsabilidade dela. Nossa, mas eu fiquei sem chão. E ele ainda disse que quando conheceu a minha mãe, ele notou logo que havia uma tristeza escondida por trás do sorriso dela, algo que ela tentava disfarçar. E aos poucos ela se abriu com ele e contou tudo, sem omitir a dor que carregava. E foi aí que o papai então se tornou o seu protetor. E em poucos meses se casaram. O meu pai não estava apenas ao lado dela como marido. O legal é que ele havia escolhido cuidar dela e amá-la por quem ela era, com todos os pedaços quebrados e cicatrizes invisíveis. E eu passei a ver as crises dela não apenas como algo assustador. E entendi que, apesar de tudo, ela era uma sobrevivente e que o amor do meu pai, e agora o meu também, era parte essencial desse caminho que eles, e agora nós, escolhemos para seguir juntos. O meu pai nunca traiu a minha mãe. Ele viveu para ela e por ela como uma missão que ele mesmo havia assumido no dia em que se casaram. E quando ela faleceu, foi como se um vazio tomasse conta de tudo ao nosso redor. E sabe de uma coisa? A mamãe lutou até o fim contra os problemas renais que a fragilizavam. E o meu pai sempre esteve ao lado dela em cada consulta, cada tratamento, cada noite sem dormir. Olha, ele nunca desistiu ou se afastou da mulher que ele mais amava. E depois que ela partiu, ele me disse: Fia, a sua mãe foi embora e ela levou parte de mim também. Eu não vou conseguir viver sem ela. Me ajuda porque eu não vou aguentar. E eu pedi para ele ser forte por mim, porque eu ainda precisava dele. Mas o meu pai não conseguiu ser forte. E aos poucos ele foi ficando magro, cansado, sem brilho. E por isso eu fiquei mais tempo ao lado dele, tentando preencher aquele vazio de alguma forma. Eu levava para passear, conversava sobre a minha vida, contava sobre como as coisas estavam indo no meu trabalho. E aos poucos ele começou a abrir um sorriso e mostrar sinais de que talvez ainda houvesse um motivo para continuar. Olha, e eu entendi que assim como ele tinha sido o apoio da minha mãe em vida, agora era a minha vez de ser o apoio dele, de mostrar que, mesmo com a partida da mamãe, a gente ainda tinha algo a que se agarrar. E nesse tempo, eu já estava casada e o meu marido, olha, foi um super parceiro. Não só para mim, mas também para o meu pai. Ele entendia o quanto era importante que eu estivesse presente. E muitas vezes, quando o trabalho exigia que eu ficasse até um pouco mais tarde, ele era quem ia fazer companhia ao papai. Eles conversavam sobre futebol, política, sobre o que fosse.
mas na maioria das vezes ficavam só ali, em silêncio, porque o meu pai não queria conversar sobre nada. E esse apoio foi essencial para que o meu pai começasse a se reerguer. Olha, ter alguém com quem dividir a solidão ajudou a suavizar o peso dos dias. E aos poucos ele foi voltando a algumas rotinas. Saía para caminhar, fazia pequenas compras, visitava até alguns amigos. E eu percebia que ele não fazia isso apenas por ele, mas também por mim e pelo meu marido, como se ele quisesse honrar todo o esforço que a gente estava fazendo para ajudá-lo a seguir em frente. E a verdadeira alegria voltou ao meu pai no dia em que eu contei que estava grávida. Eu me lembro dele me olhando com os olhos cheios de lágrimas e emocionado, ele perguntou se era verdade. E quando eu disse que sim, ele me abraçou como se tivesse encontrado um novo motivo para seguir em frente. E desde aquele dia, o meu pai se transformou. Ele começou a cuidar mais da saúde, a se alimentar melhor, a fazer exercícios. Ele dizia que queria estar forte para poder aproveitar cada momento ao lado do neto. Como ele não tinha conseguido fazer comigo por causa de tudo que passou com a minha mãe. Ele até brincava que dessa vez não haveria pressa, que ele teria todo o tempo do mundo para ser o avô presente e carinhoso que sempre sonhou em ser. E quando o Hendrik nasceu, o papai me ajudou a criar o meu filho. Ele pegava o Hendrik no colo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Cantava baixinho para ele, contava histórias que ele inventava na hora. O papai realmente se tornou o avô dos sonhos. E ver o vínculo que ele criou com o Hendrik foi uma das maiores alegrias da minha vida. Olha, os dois se tornaram inseparáveis. E quando o Hendrik completou 18 anos, o meu pai o presenteou com um carro. E os dois viviam passeando para cima e para baixo. O Hendrik levou o avô para os lugares onde ele nunca tinha ido. E para o meu pai, que havia dedicado tantos anos aos cuidados da mamãe, aquele tempo ao lado do neto era uma espécie de recompensa. E ele vivia me dizendo que, com o Hendrik, ele estava experimentando de novo o que era viver em liberdade. Bom, o papai faleceu aos 97 anos e ele nos deixou mais do que memórias. Deixou um exemplo de como viver com generosidade e amor, cuidando da mamãe até o fim e entendendo-a mesmo nos momentos mais difíceis.